Este podcast está disponível no Spotify e YouTube Music e é um oferecimento de Cisagro, inteligência e tecnologia para o agronegócio. Se alguém colocar 2 baldes na mesa agora mesmo, digamos que um cheio de areia grossa, de construção, daquelas bem comuns, e o outro cheio de argila bem fina. Aquela argila bem pegajosa, né? Isso, exatamente essa. E aí perguntarem para quem está ouvindo, qual dos 2 materiais é o mais denso? Olha, a nossa intuição grita quase que instantaneamente. Com certeza. A gente olha e pensa que é argila sem nem pensar 2 vezes. Pois é, porque a argila, por ser mais pesada ali na mão, mais compactada e pegajosa, ela tem que ser muito mais densa e com menos espaço vazio, certo? Mas assim, a física do solo diz exatamente o contrário. É muito louco isso. E é fascinante como a ciência do solo desafia a nossa percepção visual e tátil logo de cara, sabe? A agricultura, no fim das contas, é um sistema altamente complexo e super interconectado. Onde a física microscópica, aquela que a gente não vê, acaba ditando regras imensas para o plantio. E é bem com esse conflito, sabe, entre a nossa intuição e a ciência real que a gente abre a nossa imersão profunda de hoje. Nós temos uma missão bem específica para esse mergulho. Uma missão bem desafiadora, eu diria. Nem me fale. A gente precisa transformar uma pilha gigantesca de materiais técnicos e, olha, isso inclui as transcrições detalhadas em vídeo da Embrapa, os guias super práticos da Epagre e aquele livro didático completíssimo de fundamentos da agricultura. Aquele que é o terror das provas? Esse mesmo. A gente quer pegar tudo isso e criar um verdadeiro mapa mental para quem nos acompanha. A ideia é explorar esses conceitos fundamentais que costumam derrubar muita gente nas avaliações acadêmicas. Especialmente porque a gente vai focar nas perguntas clássicas, né? Aquelas que caem direto na avaliação 1, na avaliação 2 e nas questões de lab. Exato. Mas a gente quer fazer isso entendendo a lógica por trás de cada regrinha e não só decorando. Certo. Vamos desempacotar isso. Por onde a gente começa a destrinchar essa montanha de informação? Bom, acho que pelo básico, né? Toda a agricultura começa literalmente debaixo da terra. Faz sentido. E lendo o material, eu notei que existe uma confusão constante, eu mesma confundo às vezes, entre 2 conceitos bem básicos: textura e estrutura do solo. Ah, sim. Tipo, parece que é tudo a mesma coisa, são sinônimos, mas os guias deixam muito claro que não são de jeito nenhum. Não são mesmo, são conceitos completamente distintos. Uma boa analogia, e isso ajuda muito a galera a lembrar na hora da prova, é pensar na textura do solo como a genética, o DNA daquela terra. O DNA? Como assim? Tipo, se a área tem uma textura arenosa, siltosa ou argilosa, isso já foi determinado pela proporção dessas partículas e pela rocha matriz que deu origem a tudo isso milhares de anos atrás. Ah, tá. Então não tem como mudar. Exato. Um trator gigante ou qualquer trato cultural não pode mudar a textura de um hectare. Você não muda o DNA do solo. Já a estrutura do solo, por outro lado, é como se fosse o estilo de vida. Estilo de vida. Gostei dessa comparação. Né? Assim como a saúde de uma pessoa pode ser melhorada com exercícios, ou destruída com o sedentarismo, a estrutura do solo pode ser aprimorada colocando matéria orgânica ou pode ser totalmente destruída se você passar um maquinário super pesado e compactar tudo. Nossa, essa separação entre DNA e estilo de vida clareia muito a visão. E no quesito desse DNA, a textura é identificada até pelo tato em campo? Nas aulas práticas de laboratório? Sim, é bem tátil. A areia, tipo, por ter partículas muito maiores, ela dá aquela sensação de atrito na mão, criando um solo que drena a água rápido demais. Já o silt dá uma sensação mais sedosa, parece um talco. E a argila é plástica, ela é pegajosa, segura muita umidade e nutriente. Perfeito. O que nos leva direto de volta àquele enigma dos baldes da nossa introdução. Como que é fisicamente possível que a argila seja menos densa que a areia? Então, o segredo todo está na chamada porosidade total. Imagina as partículas de areia. Elas são grandes, como se fossem pedras dentro de um pote. Há grandes espaços entre elas que a gente chama de macroporos. Aham. E a água passa super rápido por aí, né? Muito rápido. Drena na hora.
Já a argila é formada por partículas minúsculas e elas são achatadas, como se fossem plaquinhas. Entre cada uma dessas micropartículas existem os microporos. Entendi. Individualmente, você não enxerga esses poros a olho nu. Mas e aqui vem o pulo do gato matemático, quando você soma todo o espaço vazio microscópico dentro de um volume de argila, o volume total desses microporos supera em muito o espaço dos macroporos da areia. Pera, ou seja, a argila tem muito mais nada, muito mais ar e espaço vazio lá dentro dela do que a areia. Exatamente isso. E como a densidade é justamente a relação entre a massa e o volume total, se a argila tem mais espaço vazio no total, a massa específica dela cai. Caranga. Portanto, a densidade de um solo argiloso é naturalmente menor do que a de um solo arenoso. Essa mecânica invisível que engana tanta gente na prova de avaliação em mate. Compreender essa mecânica é simplesmente essencial. Mas, mudando um pouco de engrenagem, o material também entra muito forte na parte de como esse solo foi formado ao longo dos milênios. Os processos de formação, sim. Isso. E fala de fatores ativos, passivos, controladores, e aqui confesso que os termos começam a complicar bastante. Dá um nó na cabeça às vezes. Dá mesmo. A gente lê sobre latolização, podisolização, hidromorfismo, como é que a água ou o clima e o tempo conseguem transformar uma rocha dura nesses diferentes tipos de terra. Bom, o intemperismo é basicamente um trabalho de força bruta e de muita paciência da natureza. Pense no hidromorfismo, por exemplo. O termo assusta um pouco, né? Assusta, parece nome de doença. Pois é, mas a mecânica química é simples. Isso ocorre em áreas onde a água se acumula, tipo em banhados ou várzeas. Essa saturação constante de água acaba expulsando o oxigênio do solo. A água toma todo o espaço dos poros que a gente acabou de falar. Exato. Sem o oxigênio ali, as bactérias aeróbicas morrem e as anaeróbicas assumem o controle, mudando totalmente a química do ambiente. O ferro, que normalmente dá aquela cor vermelha ou bem amarelada ao solo oxidado, ele sofre um processo de redução química na falta de oxigênio. E o que acontece com a cor? O resultado visível no campo é que o solo ganha uma coloração bem cinza, às vezes até azulada ou esverdeada. É típica de áreas alagadas. Nossa, então a cor do solo praticamente conta a história de quanto oxigênio ele consegue respirar? Incrível! Exatamente isso. E no caso de solos muito antigos, como os latossolos que cobrem grande parte aqui do nosso Brasil tropical, a latolização seria o quê? Uma lavagem contínua do solo? É basicamente isso mesmo. É a lixiviação levada ao extremo. Chove tanto, mas tanto por milênios sob altas temperaturas, que minerais mais solúveis, tipo a sílica, são literalmente lavados para o fundo, lá para o lençol freático. E o que sobra na parte de cima, na camada que a gente planta? Sobram os minerais mais durões, mais resistentes, que são os óxidos de ferro e de alumínio. O resultado é um solo profundo, super bem drenado fisicamente, mas quimicamente ele é muito pobre, porque tudo que era nutriente fácil, a água já levou embora. O que cria um link simplesmente perfeito para o próximo grande tópico dos guias práticos da IPAGRE, que caem direto nas questões de laboratório, a química e a correção do solo. Ah, essa parte é crítica. Digamos que o produtor adquiriu uma área nova para plantio. Para saber o que falta de nutriente nessa terra que foi lavada pelo tempo, a regra manda fazer uma amostragem de solo. E o processo é bem específico, né? Muito específico. É a base de tudo. Divide-se a propriedade em talhões homogêneos, aí tem que limpar a palhada da superfície, caminhar em zigue-zague coletando fatias ali de 0 a 20 centímetros de profundidade e misturar tudo em um balde limpo. Isso mesmo, para ter uma subamostra bem representativa, algo em torno de 300 a 500 gramas. Mas olha só, lendo o manual, um detalhe me chamou muita atenção. Eles recomendam fazer essa coleta com, 3 a 4 meses de antecedência do plantio. Tem que ter essa janela. Mas por que uma janela de tempo tão longa? Não faria muito mais sentido adubar no momento em que a gente coloca a semente na terra para ela já ter comida? É que adubação e correção são coisas bem diferentes no manejo. O grande gargalo químico dos solos tropicais,
Não é só a falta de nutrientes, é a acidez que é muito elevada e a forte presença do alumínio tóxico. Lembra que ele sobrou daquela latolização que a gente acabou de discutir? Lembro, o ferro e o alumínio que ficaram para trás. Pois é. O alumínio livre na solução do solo, aquele íon Al3+, ele é letal para as raízes das plantas. Ele inibe completamente a divisão celular. A raiz da planta toca no alumínio no solo e simplesmente para de crescer. Fica curta, grossa, parecendo um cotoco. E aí, com a raiz curta, a planta não consegue buscar água lá no fundo. Ah, então se a raiz não cresce, qualquer adubo caríssimo que o produtor jogar ali em cima é dinheiro jogado fora porque a planta não tem como esticar a raiz para absorver? Perfeito. Para neutralizar essa toxidez e corrigir essa acidez, a gente aplica o calcário. É o processo famoso da calagem. E o que é o calcário? É uma rocha moída. Ele precisa de umidade da chuva e principalmente de muito tempo para que a reação química de neutralização consiga acontecer ali no solo. Entendi, não é instantâneo. De jeito nenhum. Se o calcário for jogado na mesma semana do plantio, a semente vai germinar num ambiente tóxico muito antes da reação do calcário fazer algum efeito. O tempo é o ingrediente ativo da química, então. E falando em química fina, os nutrientes exigidos pelas plantas se dividem entre os macro, que a planta consome em grandes volumes, tipo nitrogênio, fósforo, potássio. Os famosos NPK, né? Isso. E também os micronutrientes, que a planta consome só em gramas. Mas olha, os manuais de autoavaliação dão um destaque especial para um micronutriente específico, o cobre. Qual é a particularidade mecânica do cobre, que o torna tão crítico nas lavouras e tão cobrado nas provas? O que é fascinante aqui é o comportamento do cobre no solo, que é super peculiar. Ele tem uma afinidade química altíssima por moléculas orgânicas. Ele se liga de um jeito muito forte à matéria orgânica do solo e fica praticamente preso ali. Ah, então o solo pode até ter o nutriente, mas ele não está liberado para a planta. Exato. E se a planta não consegue absorver esse cobre suficiente, o impacto biológico é severo. O cobre atua como um catalisador fundamental na fotossíntese e na respiração celular da planta. Nossa! Sem ele, o sistema de energia da planta falha justo na fase mais importante, o desenvolvimento reprodutivo. Você vê um retardo enorme na formação de grãos e os pólens das flores se tornam inviáveis. Toda essa fundação incrível sobre o solo e a química serve para preparar o terreno para a grande protagonista do agro, né? A semente. A semente é onde a mágica acontece. O material de estudo detalha que as sementes são, na verdade, pequenos pacotes químicos de sobrevivência extrema. Elas têm carboidratos para dar energia inicial, proteínas e lipídios que formam as paredes das células. Uma lancheira de sobrevivência completa. Exatamente. E existe um conceito sobre a deterioração dessas sementes que, olha, derruba muita gente nas questões da avaliação I1. Porque o nosso instinto normal diz que a semente só começa a estragar se ela for colhida e guardada num galpão úmido e quente, né? Esse é um engano super comum e muito perigoso nas provas. O relógio da deterioração da semente não começa no armazém. Ele começa lá no campo, imediatamente após a semente atingir o chamado ponto de maturação fisiológica. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O que acontece fisicamente lá dentro da semente nesse exato segundo? É um momento de corte dramático. No ponto de maturação fisiológica, a semente atinge o seu acúmulo máximo de matéria seca. E o mais importante, o fluxo de nutrientes que vinha da planta-mãe para a semente é cortado. É tipo cortar o cordão umbilical. Perfeita analogia. A conexão vascular se rompe. A partir desse milissegundo, a semente está totalmente por conta própria. Ela passa a gastar suas próprias reservas limitadas de energia só para se manter viva ali no campo, pendurada na planta. Ela fica ali respirando e sofrendo, né? Sofrendo com o sol forte, o orvalho da noite, o calorão da tarde, os fungos, até o momento em que a colheitadeira finalmente entrar no talhão. É um processo de envelhecimento contínuo que não pode mais ser revertido de jeito nenhum, apenas retardado. Essa explicação muda tudo. A semente já entra na máquina colheitadeira mais velha do que estava alguns dias atrás no campo. E na hora de finalmente armazenar para o plantio do ano seguinte,
Os guias dividem essas sementes em dois grandes grupos biológicos: as sementes ortodoxas e as recalcitrantes. Isso mesmo. São comportamentos totalmente diferentes. Pelo que eu vi, as ortodoxas aguentam ser secas até uns 4 ou 8% de umidade e são guardadas no frio bem tranquilamente. Mas as sementes recalcitrantes, elas simplesmente morrem se perderem muita água. Por que essa diferença tão brutal? O que falta na biologia da semente recalcitrante? Falta um mecanismo evolutivo de proteção incrível. As sementes ortodoxas, durante a fase de formação delas, sintetizam algumas proteínas específicas de proteção profunda, que a gente chama de proteínas LEA. Proteínas LEA. Isso. Essas moléculas maravilhosas agem quase como um escudo ou um gel ao redor das estruturas vitais de dentro das células, permitindo que a água seja retirada no secador sem que as membranas celulares colapsem. E quando chove de novo? A umidade volta, a semente acorda e germina. Já as sementes recalcitrantes, que são super comuns em muitas espécies frutíferas e de florestas nativas, elas nunca desenvolveram essas proteínas LEA de proteção. Então, se secar, já era. Exato. Se a umidade da semente recalcitrante baixar de um certo nível crítico, a arquitetura da célula simplesmente desmorona. As membranas estouram e a morte celular é irreversível. Entendi. Bom, com o solo corrigido quimicamente, o clima monitorado e essa biologia maluca da semente compreendida, o próximo passo lógico nos leva aos diferentes perfis de cultivo de fato. Chegou a hora de ir para o campo. As fontes focam bastante em comparar dois extremos, a horticultura e a silvicultura. Analisando as duas operações a fundo, parece haver uma diferença que me lembrou muito o mercado financeiro. Mercado financeiro? Como assim? Pensa comigo. A horticultura, onde a gente planta legumes, frutas e flores, seria como o day trading, sabe? Exige intervenção diária, tem um estresse constante, é um capital super intensivo em áreas bem pequenas e o produto vence incrivelmente rápido na prateleira. Ah, sim. Entendi onde você quer chegar. Já a silvicultura, que é a plantação de árvores para madeira, se assemelha muito mais a uma carteira de investimentos de longo prazo, de aposentadoria, onde as árvores vão ficar lá crescendo por anos e a paciência e a matemática governam o jogo. Nossa, essa é uma excelente forma de comparar, de verdade. A horticultura, por exemplo, como abrange a olericultura, demanda um nível de manejo que é quase microscópico, é artesanal. Os ciclos são curtíssimos, de meses, e o erro de um único dia no campo pode custar toda a safra do ano. Falando em manejo artesanal, o material lista algumas práticas culturais super peculiares na olericultura, tipo a amontoa, que basicamente consiste no trator ou no trabalhador puxar a terra e literalmente enterrar a base do caule da planta. Meu primeiro instinto ao ler isso para a prova foi pensar, ué, isso não vai sufocar a planta ou causar podridão no caule por causa da umidade? Por que fazer isso de propósito? O raciocínio de quem está de fora até faz sentido, mas a biologia de certas plantas responde a esse estresse de forma super positiva. Pensa na cultura da batata, por exemplo, que cai muito em questões. Na batata, a amontoa tem funções cruciais. Primeiro, aquela terra extra chegando ali no caule estimula a formação de raízes adventícias e de mais estolões, o que aumenta direto a área de produção de batatas. E segundo, e esse é o ponto mais importante para a qualidade comercial, a terra protege os tubérculos em crescimento de tomar luz solar direta. Ah, e o que acontece se a batata tomar sol? Ela não é uma raiz. Na verdade, a batata é um caule modificado, né? Se a batata fica exposta ao sol enquanto cresce no campo, ela começa a realizar fotossíntese ali mesmo. A casca fica toda esverdeada e, pior, a planta produz uma toxina natural chamada solanina. Toxina? Sim, tornando o produto amargo e impróprio para o consumo humano ou animal. Então, a amôntoa é fundamental. Fascinante. A terra atua como um escudo físico contra o sol para evitar que a planta se envenene. Agora, olhando por outro lado, para o cenário de longo prazo da silvicultura, como o cultivo de imensas florestas de eucalipto, a percepção geral de quem não é agrônomo é que basta colocar a muda no buraco na terra e voltar 10 anos depois com a motosserra para colher, né? Quem dera fosse assim tão fácil. Mas não é, né? Os manuais batem muito forte na necessidade absurda de intervenção nos primeiros anos, com um foco que parece até obsessivo
no combate a formigas cortadeiras. Por que uma formiguinha é uma ameaça tão formidável para uma árvore que vai ficar enorme? O perigo é enorme, porque a formiga não ataca a árvore adulta, grossa. Ela ataca a muda jovem que acabou de ir para o campo. Uma floresta recém-plantada é tipo um mar infinito de folhas muito tenras e atrativas. E tem um detalhe ecológico. As formigas cortadoras não comem a folha que elas cortam. Não! E elas cortam para quê? Elas carregam a folha para dentro do formigueiro, mastigam tudo e usam essa massa como substrato para cultivar um fungo específico lá no subsolo. E é esse fungo que elas e as larvas realmente comem. Viraram agricultoras antes da gente. Basicamente. E o nível de desfolha que uma única colônia madura de saúvas consegue causar em uma plantação jovem durante uma noite de ataque destrói totalmente a capacidade de fotossíntese das mudas, num momento em que elas precisam de toda a energia do mundo para enraizar. É o maior risco do investimento florestal nos anos iniciais. Entendi a urgência, então. E vencida essa fase terrível da formiga, eu vi que ainda existem as práticas de desrama e de desbaste que caem na prova 2. Pelo que entendi, o desbaste é cortar e sacrificar algumas árvores inteiras para dar mais luz e espaço de crescimento às melhores que vão ficar. Correto. E a desrama é a prática de podar, de cortar os galhos mais baixos das árvores que ficam. A explicação técnica do livro é que a desrama evita a formação de nós na madeira. A mecânica disso é super interessante. Quer dizer que aquele nó escuro que a gente vê na tábua de madeira na loja de construção é, na verdade, a cicatriz de um galho antigo que ficou preso lá dentro do tronco enquanto a árvore engrossava. Precisamente isso. O tronco da árvore vai crescendo em diâmetro ano após ano, engolindo a base viva ou morta dos galhos que estão presos a ele. Nossa! Ao cortar esses galhos inferiores, rente ao tronco, quando a árvore é ainda bem fina lá no primeiro ou segundo ano, a madeira nova que vai se formar nos próximos anos vai cobrir aquela pequena cicatriz rapidinho. E aí, quando for encerrar a tora no futuro, vão produzir pranchas completamente lisas, limpas, sem nenhum nó, com um altíssimo valor agregado no mercado de imóveis. Nós acabamos de falar sobre como a horticultura exige esse plantio super adensado e a silvicultura requer cuidados contra pragas aglomeradas desde o berço. Essa intensa aglomeração de plantas milhares no mesmo espaço nos leva a um fator físico que mencionamos super brevemente agora há pouco. O microclima, né? Ele mesmo. Quando a gente agrupa muitas plantas, a transpiração somada de todas as folhas cria um ambiente totalmente diferente ali no meio das linhas. Um microclima, onde a umidade do ar fica meio aprisionada e não ventila. E essa umidade presa, junto com o calor tropical, é exatamente o gatilho biológico para o nosso próximo grande problema de prova, a fitopatologia e as doenças de plantas. Essa é a ponte exata para a avaliação 2. Em patologia vegetal, o conceito absolutamente central, que ninguém pode esquecer, é o triângulo da doença. Como funciona? Não basta o esporo do fungo ou a bactéria simplesmente estar presente no ar ou no solo do campo. Para a infecção realmente ocorrer e causar estrago, é obrigatória a coincidência simultânea de 3 fatores. Um hospedeiro suscetível, ou seja, a sua planta, um patógeno agressivo que saiba atacar aquela espécie e um ambiente favorável. Esse microclima úmido é o ambiente ideal que fecha o triângulo. A água livre ali em cima da folha é essencial para que os esporos dos fungos germinem, produzam um tubo germinativo e penetrem fisicamente no tecido da planta, tipo uma seringa microscópica. Nossa, é muito agressivo. E os inimigos invisíveis são muitos. O material da avaliação dá um grande destaque para os nematóides, que muita gente acha que são fungos, mas não são, né? São pequenos vermes microscópicos de solo. A praga super famosa do gênero Meloidogene causa galhas, que são aqueles inchaços esquisitos nas raízes. Sim, as galhas são clássicas. Qual a mecânica desse ataque por dentro? Como que um verme microscópico que mal dá para ver deforma uma raiz inteira daquele jeito? E assustador porque é quase uma engenharia genética feita de forma natural,
Quando o nematóide juvenil entra na raiz, ele viaja até se alojar bem pertinho dos vasos condutores de água e seiva. Aí ele injeta secreções, um monte de enzimas, que literalmente sequestram o metabolismo e o DNA das células da planta. Ele hackeia a planta. Totalmente. A planta é forçada a não dividir mais aquelas células de forma normal, mas sim a aumentar o tamanho delas loucamente, formando o que a gente chama de células gigantes. Essas células viram um refeitório exclusivo produzindo comida para o nematóide parasita. Que pesadelo botânico! E o resultado visual macroscópico disso é a galha, aquele nó gigante na raiz. O maior problema prático é que essa deformação destrói toda a tubulação, o sistema vascular da planta ali na raiz. A planta não consegue mais puxar água do fundo e simplesmente murcha nas horas mais quentes do dia, mesmo que o solo em volta esteja encharcado de água. Que loucura! Impressionante como afeta a física da água também. Mas os produtores não lutam só contra vermes invisíveis. Eles lutam contra pragas bem visíveis. A entomologia. Lagartas, percevejos... Sim, os insetos sugadores e mastigadores. E aqui a abordagem acadêmica quebra mais um paradigma instintivo da gente. A vontade imediata de qualquer um, ao ver dezenas de lagartas devorando as folhas da soja ou do milho, é ligar o trator e pulverizar inseticida em tudo imediatamente, né? Matar tudo. Instinto de sobrevivência do lucro. Pois é. No entanto, o conceito de nível de dano econômico, o famoso NDE, transforma o que seria uma decisão passional e raivosa de biologia em pura matemática financeira fria. O nível de dano econômico é o pilar mestre do manejo integrado de pragas, o MIP. Tentar exterminar todos os insetos do mundo da lavoura não é só impossível ecologicamente falando, mas financeiramente é insustentável. O produtor ia à falência comprando veneno. E qual é a matemática por trás da recomendação, então? O raciocínio do agrônomo é lógico. A população de uma praga só justifica a aplicação de um defensivo no trator quando o prejuízo que ela está causando em reais, devorando as folhas, iguala ou supera o custo financeiro de colocar o maquinário rodando e comprar o produto químico. Tipo assim, se o inseto está consumindo R$1.000 em potencial de sacas de soja e a pulverização com diesel e produto custa R$1.200, a recomendação técnica agronômica é simplesmente absorver a perda biológica. Deixa a lagarta comer um pouco, para você não ter a perda financeira de R$200 extras. É negócio. Ah, sensacional! E não é só praga e doença que atrapalham a grana do produtor. Existe a competição direta pelas famosas plantas daninhas, o mato grosso crescendo. E eu sempre me perguntei, por que parece que, mesmo passando herbicida e capinando o solo perfeitamente num ano, deixando ele limpinho, no ano seguinte, a área inteira está infestada de mato de novo? A biologia dessas invasoras explica isso através do mecanismo de dormência desuniforme. E isso cai muito no lab também. Como funciona essa dormência desuniforme das sementes delas? Olha, é uma das estratégias evolutivas mais brilhantes que a natureza já criou. A dormência desuniforme é o seguro de vida supremo da espécie daninha. Uma planta daninha madura como um caruru ou um picão preto produz milhares e milhares de sementes. Que a gente chama de propágulos, né? Isso, mas essas sementes não são fabricadas todas iguais como as da soja que a gente melhorou. Elas são feitas com espessuras de casca, de tegumento totalmente variadas e com inibidores químicos diferentes lá dentro. E o que isso causa na prática? Quando elas caem no solo na mesma época, nem todas germinam com a primeira chuva de primavera. Uma parte acorda agora, outra parte permanece profundamente adormecida, como se fosse de pedra, e só vai quebrar a dormência e germinar daqui a 6 meses quando chover de novo. Outra só daqui a 3 ou 10 anos. É uma estratégia de guerrilha pura. Se o produtor matar todas as ervas daninhas que nasceram hoje com o herbicida, o solo ainda tem um banco de sementes gigantesco escondido lá de baixo, blindado, só esperando a hora certa de atacar de novo amanhã ou ano que vem. Exatamente isso. O que exige de quem maneja a área um uso muito calculado de herbicidas de pré-emergência, aqueles aplicados direto no solo seco antes da germinação do mato, e herbicidas de pós-emergência,
além de práticas culturais inteligentes. Tipo a cobertura morta. Isso, jogar muita palhada sobre o solo para impedir que o estímulo da luz do sol consiga chegar na superfície e acorde essas sementes preguiçosas que estão lá embaixo. Bom, depois de toda essa guerra, digamos que o nosso produtor aplicou toda essa ciência, ele equilibrou o cálcio e o alumínio do solo, ele acertou a janela de época de colheita da semente, controlou muito bem a umidade do triângulo da doença, fez a matemática fria do nível de dano econômico e, de quebra, venceu a dormência eterna das ervas daninhas. A planta dele vingou, amadureceu e o campo está lindamente pronto para colher. Uma safra de sucesso. Pois é. Nesse momento, o processo sai daquela biologia celular super fina, que a gente estava conversando, e entra no campo da força bruta. Entra a engenharia mecânica. A colheita mecanizada é onde todo investimento e todo o suor do ano inteiro se provam reais. E nos módulos virtuais de laboratório, há uma ênfase enorme, gigante mesmo, no conceito de manutenção preventiva das máquinas pesadas. É, porque na agricultura o tempo é implacável e dita as regras, certo? A janela de colheita ideal de uma cultura não fica esperando lá sentada a chegada de uma peça de reposição que veio pelo correio. Exato, a planta não tem botão de pausa. Uma máquina colheitadeira enorme que fica parada na beira do campo por causa de uma correia rompida ou um rolamento que fundiu do nada, bem no meio de uma semana linda sem chuva, significa muito dinheiro perdido. Por quê? O grão que já está pronto vai secar demais no pé lá no campo e começar a perder peso, e o produtor recebe por peso. Ou pior, uma chuva forte repentina pode umedecer tudo de novo e apodrecer a safra inteira na planta. Desastre total. Por isso, a manutenção preventiva, que é feita lá no barracão antes de a máquina sequer ir para o talhão, hoje em dia até acompanhada por sensores de vibração em tempo real, tudo isso garante que a operação de colheita ocorra exatamente dentro daquela janela fisiológica curtinha que mantém o valor máximo do produto. E uma vez finalmente colhidos, depois de toda essa maratona, os grãos vão para o armazenamento, para os silos. O material do Lab tem um vídeo excelente no YouTube sobre perdas na pós-colheita, mostrando imagens daqueles armazéns enormes e abarrotados de sacos. E existe um erro técnico clássico sendo ensinado e alertado ali, que é amontoar os sacos em pilhas extremamente largas e muito, muito compactas para tentar economizar espaço no galpão. Parece bom para logística, mas é péssimo. Né? A física térmica dos grãos prova por A mais B que isso é um erro severo. Afinal, a gente tem que lembrar que a semente ou o grão comercial que está lá dentro da saca, como vimos antes, ainda é um organismo que está vivo e, o mais importante, respirando. Esse é absolutamente o ponto crucial para fechar a avaliação. O grão armazenado continua o seu processo normal de respiração celular, bem devagar. Ele está consumindo as reservas dele, gerando umidade como subproduto e, principalmente, gerando energia em forma de calor. E se as pilhas estão sufocadas? Exatamente. Se as pilhas de sacaria são largas demais e muito compactadas, não existe fluxo de ar. O ar frio do armazém não circula ali no meio. Esse calor da respiração dos milhares de grãos cria verdadeiras bolsas térmicas escaldantes lá no centro da pilha. Nossa! O calor excessivo e a umidade retidos lá no meio viram simplesmente o paraíso tropical para os chamados fungos de armazenamento, especificamente fungos dos gêneros Aspergillus e Penicillium, que adoram isso. E esses fungos não comem só o grão, né? Não, o agravante assustador é que esses fungos não causam apenas o apodrecimento da massa do grão. Muitos deles produzem as famosas micotoxinas, que são substâncias ativamente tóxicas e perigosas para o fígado de humanos e animais que forem comer aquela ração ou aquele pão depois. A falta de aeração, então, que começou com um erro de empilhamento bobo, mata e contamina o lote inteiro, mas silenciosamente e de dentro para fora da pilha. É um desastre invisível. E aí a gente volta na regra de ouro da pós-colheita. O maquinário de armazenamento nunca vai melhorar a qualidade de um produto biológico que entrou ruim ou velho no galpão. Ele apenas luta todos os dias para tentar manter a qualidade original de quando saiu do campo. Essa é a máxima da agronomia moderna. O armazenamento em silos ou armazéns
é puramente uma operação contínua de contenção de danos naturais, muito baseada em controle estrito de ventilação, temperatura e controle de umidade. Então, o que tudo isso significa para a nossa audiência que vai encarar essas provas logo mais? Toda essa nossa análise super detalhada nos mostra que um estudo inteligente e consistente das ciências agrárias não pode tratar a física da argila do solo, a biologia reprodutiva da semente e a mecânica térmica das máquinas pesadas como sendo compartimentos isolados nas matérias da faculdade. Existe um fluxo contínuo. Tudo é uma coisa só no campo. Tudo é uma gigantesca reação em cadeia. Pensa comigo, a porosidade invisível que a gente estudou lá no comecinho, na argila pesada, afeta e muito o escoamento e a drenagem da água da chuva. Isso, por sua vez, influencia a umidade e a temperatura do solo, que, adivinha, é exatamente o que estimula a eclosão daquele nematóide lá na raiz. Que hackeia a planta. Isso. O nematóide enfraquece a fisiologia da planta e isso acaba forçando o engenheiro agrônomo a recomendar o uso de um trator super pesado, equipado com inteligência artificial e sensores avançados. Tudo isso só para aplicar um defensivo foliar que foi prescrito com precisão cirúrgica na quantidade certinha. É um efeito dominó impressionante. E observando bem de perto a evolução super rápida de todo esse maquinário, nas feiras agrícolas de hoje em dia, esse uso intenso de inteligência artificial de ponta e de sensores ópticos que já conseguem mapear os microporos e os níveis de nutrientes do solo quase que centímetro a centímetro, é inevitável parar para pensar no que vem pela frente nas próximas décadas. Porque lá no início do nosso papo sobre as regras da IPAGRE, a gente mencionou as recomendações antigas de dividir propriedades gigantes em talhões homogêneos para coletar amostras e tirar uma média burra daquele pedaço de solo. Essa é uma reflexão e uma provocação muito profunda para a galera. Com a agricultura de precisão chegando muito rápido ao nível de monitorar a planta individualmente, e a gente já tem drones vendo doença antes do olho humano ver, será que muito em breve os novos manuais práticos e os livros didáticos vão simplesmente abandonar para sempre o conceito de tratar o campo por talhão? É de se pensável. Talvez a tecnologia logo avance a um ponto tão bizarro de tratar cada pequeno punhado de terra ali no chão e cada muda cultivada na fazenda não mais como só uma pequena parte de uma média matemática fria de 5 hectares, mas tratar cada uma como um paciente completamente exclusivo. Um paciente com prontuário. Isso, possuindo seu próprio histórico médico de fertilidade, de genética e de doenças, com suas necessidades diárias de água e adubo sendo atendidas em tempo real por enxames de pequenos robôs rodando lá no campo debaixo de sol. Uau! O conceito filosófico do campo gigante do agronegócio voltando a receber a mesma atenção artesanal e super manual de um pequeno jardineiro de fundo de quintal, mas só que executado na escala louca de milhares de hectares por algoritmos de computador e lasers. É uma perspectiva um pouco assustadora, claro, mas ao mesmo tempo totalmente fascinante sobre o futuro próximo do conhecimento agronômico. É o futuro batendo na porta e quem entender a base da avaliação e 2 agora, vai dominar essa tecnologia amanhã. Com certeza. E para todo o pessoal, os estudantes que nos acompanharam até aqui, nesse nosso mergulho profundo, deixamos a sugestão fortíssima de utilizar justamente essa lógica fluida das causas e dos efeitos mecânicos como a verdadeira bússola ao revisarem seus conteúdos do material. É o melhor jeito de estudar, sem dúvidas. Conectar os pontos de uma matéria na outra é e sempre vai ser muito mais poderoso e seguro do que apenas tentar memorizá-los isoladamente para o dia da avaliação. Desejamos a todos excelentes estudos, provas tranquilas e muito sucesso na lida com as plantas. Até a próxima exploração, pessoal. Tchau, tchau! Este podcast está disponível no Spotify e YouTube Music e é um oferecimento de Cisagron, inteligência e tecnologia para o agronegócio.